É claro que vocês se lembram da história de Joãozinho e Maria, né? Ou de tantas outras histórias infantis em que uma bruxa má atrai crianças para sua casa com boas promessas para depois acabar com elas. Pois é, isso não ficou só nos livros de histórias, não, porque foi parar também nas páginas policiais e na realidade, e aconteceu aqui no Brasil. Fica aí, essa noite eu vou contar para vocês a história de uma bruxa má que matava criancinhas. Era uma vez... Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório, começando oficialmente a Estação das Abóboras, uma história tenebrosa, que muita gente não acredita ser real, mas infelizmente e aconteceu aqui no Brasil. Então vamos lá para os anos 50, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, era uma cidade em desenvolvimento, isso criou muitas oportunidades de emprego. Homens e mulheres precisavam, então, deixar suas casas e deixar seus filhos sozinhos, para irem trabalhar em fazendas e chácaras da região. E é aí que começa uma verdadeira história de terror, real e grotesca. Nessa mesma época, Célia de Souza, que nasceu e foi criada em Rio Negro, chegou a Campo Grande, também atrás das novas oportunidades. Foi morar então na zona oeste da cidade com seu companheiro, no bairro Taquaruçu, na época Vila Afonso Pena, conhecido como Sapolândia, por causa das muitas lagoas e brejos que eram a casa de muitos sapinhos. Tinha fama de rezadeira e benzedeira, mas isso não era o suficiente para se sustentar. Então, aproveitando que os pais e mães do bairro precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar seus filhos, ela decidiu cuidar dessas crianças, mesmo para complementar sua renda. E sua casa se transformou em uma pequena creche, e muitas crianças passaram a morar com ela. Como os pais dessas crianças iam trabalhar em fazendas, bem longe, passavam até meses fora, e mandavam o dinheiro para Célia. Mas com o tempo parece que o dinheiro foi parando de chegar. E as crianças passaram a viver em um estado deplorável. Passavam fome, viviam sujas e doentes. E, segundo alguns moradores, eram até espancadas, porque eles diziam ouvir gritos, vozes de criança pedindo para parar. E sabe-se que 2 delas morreram por desnutrição. Ao mesmo tempo em que alguns diziam que Célia era uma mulher simpática, outros a achavam bastante estranha. Tinha até quem evitasse passar em frente à sua casa, porque tinham medo. Diziam que ela não era vista durante o dia. Não saía de jeito nenhum de casa à luz do sol, sequer abria as janelas, apenas à noite. Aí até as janelas eram abertas, e só aí ela saía para fazer o que tinha que fazer. E foi em 1969 que as coisas ficaram ainda mais estranhas, porque os vizinhos notavam que algumas das crianças já não eram mais vistas, e a aparição de sapos com bocas costuradas, objetos de magia e trabalhos arriados pela região fizeram com que eles chamassem a polícia, além das inúmeras denúncias feitas sobre maus tratos. E a terrível suspeita se concretizou. Quando a polícia chegou, viu o estado terrível em que as crianças estavam e deram voz de prisão à mulher. E quando foi confrontada pelo desaparecimento de algumas, ela acabou confessando que estavam enterradas no quintal. E então, imediatamente começaram as buscas, e os restos mortais de 7 crianças foram encontrados dentro de caixotes em covas rasas, perto das bananeiras, no fundo do terreno. Essa foto aí, é emblemática. Foi tirada enquanto Célia mostrava onde estavam os corpos. Ela, o marido e o cunhado foram presos, e Célia confessou que enterrou sim as crianças, mas que elas não morreram por maus tratos e nem em rituais de magia, e sim por causas naturais, e que foram enterradas ali e não num cemitério a pedido dos próprios pais. Bem difícil de acreditar, né? Mesmo porque 2 dos corpos, que eram de crianças que já estavam sendo procuradas há algum tempo, Jesus Aparecido Larson e Dirce Silva, foram encontrados no mesmo caixote. E o laudo do legista comprovou que um deles morreu por causa de uma pancada forte na cabeça. Durante os anos em que ficou na prisão, de 1969 a 1971, Célia ficou bem mais esquisita que o normal. Parou de falar, parecia catatônica,
ou, sei lá, em outro mundo, olhando fixamente para um só ponto da cela, o que fez muita gente dizer que isso tinha a ver com seus feitiços. Só que os absurdos não param por aí não. Célia foi a julgamento em 1971, mas foi absolvida e solta. Segundo o juiz, não havia exame de corpo de delito, o que seria muito importante para a acusação. Ele não deve ter visto o lado do legista, né? Isso acontece muito. Bom, ele também entendeu que não havia relação, olha que absurdo, que não havia relação entre os ferimentos com as mortes e que as crianças realmente poderiam ter morrido por desnutrição. Agora eu penso, seria isso um feitiço dela? Algo para cegar o juiz? Assim como eu, muita gente também acredita que sim. Célia também foi inocentada da acusação de ocultação de cadáver. Como aqueles corpos apareceram lá, hein? E para completar, o juiz disse que sim, teve crime, mas não tinha provas do autor. Então, por isso, em julho de 1971, Célia saiu da prisão, inocentada, e desapareceu da cidade. Parece que evaporou do mundo. Nunca mais foi vista. Há muitas teorias sobre o que pode ter acontecido a ela, ou para onde pode ter ido. Uns acreditam que ela tenha voltado para sua casa, na Sapolândia, permanecido um bom tempo ali, trancada e escondida, saindo somente à noite. Outros que ela tenha ido para o Paraguai. Dizem também até que ela tenha virado garota de programa, e até mesmo aqueles que disseram que ela virou religiosa e passou a frequentar igrejas. O fato é que não se sabe mesmo. Ela pode ter ido para qualquer lugar, e como nasceu em 1920, se ainda estiver viva, está com 101 anos. E a casa ainda está lá, exatamente como era. Nunca foi reformada. A única diferença é que o tempo a deixou ainda mais sombria. Depois de Célia, outras pessoas foram morar na casa. E tanto eles quanto os moradores do bairro dizem que é assombrada. Só um minutinho. Quando aparece aí o fantasma coçando o popozão, é para lembrar vocês que ainda não são inscritos, para se inscreverem e se internarem com a gente. Não esquece de ativar os sininhos e, se gostarem, deixar o like. Vamos voltar para o vídeo? Uma das pessoas que morou na casa teve experiências assustadoras e, como sabia que estava morando numa casa onde tanta coisa ruim aconteceu, sempre teve certeza de ser sim coisa do outro mundo. O homem chamado Marcos contou que sempre teve a sensação de estar sendo vigiado dentro de casa. Às vezes não conseguia nem dormir por causa dessa sensação. Ouvia barulhos estranhos. Certa vez, era como se tivesse caído uma coisa muito pesada no seu quarto. Mas ele olhou, estava tudo no lugar. Já do lado de fora, via vultos, chegou até a achar que tinha gente entrando no quintal. Mas era ninguém. Ouvia muitas vozes, risada e choro de crianças. Isso faz sentido porque, segundo diziam, era no quintal onde Célia praticava seus rituais e onde torturava as crianças, tudo debaixo de um pé de limão que continua lá. O Marco sempre gostou de ter seus bichinhos, mas eles não permaneciam na casa. Os cachorros preferiam ficar na rua e os gatos sempre pareciam assustados. E ele tem vários relatos. Um deles é de uma manhã em que escovava os dentes no tanque de lavar roupa do lado de fora da casa. Ele estava sem água na ocasião e precisava trabalhar. Foi quando sentiu uma mão gelada agarrando seu braço. Ele disse que nunca sentiu tanto medo na vida, principalmente porque olhou para trás e não viu ninguém. Outra noite, ele voltou do trabalho, estava fazendo jantar no fogão a lenha, também ao lado de fora da casa. Sentiu que não estava sozinho. Um calafrio horrendo foi quando olhou para trás e viu uma menininha que estava debaixo do tal pé de limão. Ela usava uma camisola ou vestido branco, sujo de barro, e quando ele se aproximou, ela desapareceu. Ah, e segundo Marcos, ela não tinha as pernas. E ela não é a única. Sempre Marcos via crianças correndo pelo quintal. No começo até pensava ser as da vizinhança, curiosas para ver a casa da bruxa da Sapolândia, mas depois de ver uma delas entrando e tendo a certeza que o portão estava trancado, aí ele entendeu o que era. Outra aparição no quintal, foi de um vulto em forma humana que o Marcos descreveu como se fosse um homem usando roupa de mergulhador.
que costumava perambular pelo terreno. Isso tudo sem contar nas surpresinhas que ele encontrou enterradas quando foi plantar bananas. Uma vez encontrou 3 crucifixos de cabeça para baixo, formando um triângulo. Na outra, um broche com um maço de cabelos. Mas não foi só isso não. Antes disso, em 2009, foi encontrado pelos então moradores um caixão no forro da casa. Ele estava com a tampa quebrada e dentro havia roupas de criança, sandálias e até xuxinhas de cabelo. Eles queimaram as roupas, mas o caixão ainda está lá, encostado do lado de fora. Aqueles que passam pela rua também ouvem e veem crianças. Ao todo 7 foram mortas nos rituais, pelo menos até onde se sabe, mas acredita-se que tenha sido mais que isso, porque ela viveu 10 anos naquela casa e que todos esses corpos ainda estão lá. E por isso há tantas aparições de crianças. 2 delas conseguiram escapar, mas uma ficou tão traumatizada pelos espancamentos e por tudo o que viu naquela casa que enlouqueceu, precisando ser internada. A história da bruxa da Sapolândia pode até ter virado uma lenda urbana, mas uma das moradoras disse: quem diz que é lenda urbana é porque nunca morou do lado dela. Muito obrigada por ter assistido. Se você ainda não é paciente desse sanatório, se inscreva, se interne. Aqui tem terror, em todas as suas formas. E logo eu volto, hein? Com mais histórias da nossa estação das abóboras. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Oi, boa noite. Vamos com a primeira leva de salve para quem está ajudando a Fetúcia. A coisa tá feia, tá grave, mas sem a ajuda de vocês já tá bem pior. Lembrando que quem eu não falei o nome hoje, no próximo vídeo, na quinta-feira, eu já vou falar. Não vou esquecer de ninguém. Então, muito obrigada de coração aos parceiros, amigos, o Alemão e a moçada dos Caçadores do Sul. Quem não conhece o canal deles, eu vou deixar aí na descrição. E olha, eu recomendo, já chega se inscrevendo, porque vocês não vão se arrepender. Muito obrigada também à Bruxa Sena, nova amiga e parceira do canal. Ela é taróloga e ajudou, junto com a Maísa Salinha, a fazer uma rifa. E com o que foi arrecadado, a gente comprou o remédio neurológico para Fetúcia. Muito obrigada de coração também a Dadali Tador, Letícia Braga e Kelly Araújo. Gente, muito obrigada. E eu vou postar na comunidade do YouTube a prestação de contas de tudo que eu estiver comprando para Fetúcia. Eu não consegui entrar no Instagram hoje, amanhã já vai estar resolvido. Mas eu quero já começar a postar hoje. Então vocês fiquem atentos aí na comunidade. Mais uma vez, muito obrigada de coração. Rezem, orem, mandem energia, porque ela está precisando. Muito obrigada e beijo no bico.